Fiquei pensando como que eu iria começar a gravar esse story, mas eu não achei outra forma melhor do que dizer o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é perfeito. Eu acredito que não é todo mundo que saiba que eu tô grávida, tô esperando um neném, eu já vou entrar no 6º mês e hoje foi o dia de fazer o exame morfológico. Eu tava muito aflita, eu tava muito aflita. Eu acordei passando muito mal, com muita ansiedade e a semana toda eu fiquei orando, pedindo para Deus ir na frente e cuidar. Por quê? Porque eu ouvi durante muito tempo da minha vida que eu não poderia ter uma vida normal e que eu não poderia fazer tudo que as outras pessoas fariam, até construir uma família. Isso não seria para mim. Então, de certa forma, no início eu até rejeitei essa gravidez quando eu fiquei sabendo, eu fiquei desesperada. Na boa, sabe? Como que as pessoas podem ser tão más com a gente quando elas querem, por simples prazer, sem motivo algum, só porque talvez, sei lá, a vida delas não tá tão interessante assim, então vou te deixar para baixo também, pra gente ficar. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu fui diagnosticada com síndrome de Marfan. É uma síndrome que afeta principalmente o tecido conjuntivo, então, de certa forma, eu não produzo colágeno ou algo assim. E pode acarretar em alguns problemas. Tem pessoas que têm deformidades cardíacas graves e até físicas, mas no meu caso eu não fui afetada tanto, sabe? Eu tenho miopia, que é uma coisa que qualquer pessoa pode ter, miopia, estigmatismo, escoliose, e eu nasci com uma deformidade leve em uma válvula cardíaca chamada válvula mitral, mas nada que me tornasse diferente do restante das pessoas. Eu sempre fui bastante alta, que é uma das características da síndrome também, alta e magra, mas considerando a totalidade das partes, eu era normal. Mas assim, eu era só uma criança, então que as pessoas que estavam próximas de mim falassem pra mim, eu iria acreditar, e foi o que eu fiz. Eu acreditei que eu não poderia fazer, nossa, muitas coisas, porque basicamente eu iria morrer, sabe? Sei lá, jogando uma bola, ou andando, ou correndo, sei lá, qualquer coisa assim. Então eu me privei de muitas coisas simples, até da infância, da adolescência, por conta disso, de medo, sabe? E sem procurar muita informação. Só que chegou um momento que eu vi que, peraí, não, eu tô crescendo, não só de altura, né, que eu sempre fui alta, mas eu tô, sei lá, em idade de me apaixonar, de ser um adolescente comum e de me casar e ter uma família e fazer minha vida. E eu tô nem aí, meu, se for pra acontecer qualquer coisa vai acontecer, eu fazendo alguma coisa diferente ou não. E eu fui e dei o pontapé inicial. Comecei a namorar, casei. Até que, em 2017, eu tive trombose cerebral por conta do uso de anticoncepcional, que, pasmem, os próprios médicos que me tratavam desde a infância me recomendaram tomar, porque, segundo eles, seria melhor eu tomar anticoncepcional do que eu engravidar e ter a possibilidade de, sei lá, 50% de chance da criança nascer com a mesma síndrome e tudo mais. E também que, por conta do meu corpo não produzir colágeno e ter a síndrome de Marfan, se eu engravidasse e essa gravidez começasse a, de certa forma, mexer com o meu organismo, eles iam retirar essa criança, não importa se já tivesse grande e tudo mais, eles iam retirar, porque sempre seria eu primeiro, a criança não. Então era tudo pra eu ficar com aquele medo de, poxa, eu não posso engravidar, cara, eu não posso engravidar. Eu aqui pleníssima novamente, tendo que gravar o restante dos vídeos, porque eu não posso. Mas vamos lá, minha vida tava um turbilhão, trabalho, faculdade, casa, igreja, um monte de coisa e não cabia uma gravidez naquele momento. Aí de repente, pá, vou lá, pego férias, 16 dias, faço um teste, depois de vários dias de atraso, eu achando que era só estresse, e aí eu descubro que sim, é um estresse, mas é um estresse de perninha. Eu tava grávida, já faziam quase 2 meses. E, cara, vamos ser sinceros, eu surtei, eu não aceitei, eu pedi pra Deus pra que não fosse real aquilo, eu chorei demais, sabe, me desesperei, porque essa altura do campeonato, eu já vou fazer 33 anos, 14 de casada, e, meu, o trabalho tava legal, tanto o meu quanto o do China, e a gente comprou a casa há pouco tempo, a nossa rotina já tava assim, a gente já tava acostumado, sabe, a gente tinha o cachorrinho, tem a cachorrinha, e pra gente, tá tudo certo, chegou a um ponto que não fazia tanto sentido, se viesse, beleza, se não viesse tava tranquilo também e, pra falar a verdade, eu não tava mais querendo, sabe? Só que, meu, quem sou eu pra questionar os planos de Deus, sabe? Tanta gente que eu conheço querendo ter neném e, tipo, eu não tava querendo, mas não é a questão de eu querer ou não, entendeu? Era a vontade de Deus. Eu acredito muito nisso, na vontade de Deus, porque se dependesse de mim, realmente eu não ia. E assim, essa fase de surto durou um bom tempinho, sabe? Eu fui realmente descobrir o que que era amar uma criança que tá sendo gerada dentro de mim esses dias atrás. Eu agradeço isso a Deus e a minha terapeuta, as meninas que me ajudam, sabe? As minhas amigas sempre por perto. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio muito boa, porque, meu, eu realmente estava surtada e eu percebi que isso estava sendo passado para neném, isso que é pior, sabe? E aí começou a me pegar.
entendo que muita gente pode até julgar e tipo, nossa, você acabou rejeitando algo que é uma bênção e tudo mais. Gente, imagina, eu cresci ouvindo que se eu chegasse a engravidar um dia e esse bebê começasse a causar algo de errado no meu corpo, eles iam tirar, entendeu? A criança, não importa em que estágio já estaria a gestação, eles iam tirar o bebê. Então isso me assustava muito. Então hoje eu entendo que eu não queria liberar esse sentimento para a criança, mesmo quando começou a mexer, por medo de eu permitir esse sentimento e depois esse sentimento ser arrancado de mim, esse neném ser arrancado de mim. Porque, meu, eu passei muito tempo da minha vida, assim, tendo esse tipo de experiência de perder as pessoas. Eu sei que é uma coisa corriqueira, com todo mundo, mas na minha mente aquilo era porque eu era diferente, porque, eu nasci pra sofrer e tudo mais. Meu, foi muito difícil, entendeu? Eu não queria perder mais alguém, né? Não eram traumas que foram criados do dia pra noite. Foram traumas que cresceram comigo desde a infância, desde a separação dos meus pais. Eu sempre via que as pessoas que eu amava, eu era separada delas, sem explicação nenhuma e tal, sabe? Era horrível. Então, pra mim, aquilo era padrão na minha vida. Qualquer pessoa que eu tivesse na minha vida, a qualquer momento eu iria perder. E até por isso eu tinha medo de namorar, casar, fazer amigos, porque, poxa, é padrão, é padronizado. Entrou na minha vida, eu vou me apegar, eu vou perder. Hoje eu vejo a falta que me fez ter uma base familiar legal e ter um acompanhamento psicológico desde criança. Poxa, é muito preconceito, assim, com terapias e tudo mais. Aí quando a gente tem um problema em qualquer parte do corpo, você vai e procura um especialista naquela parte do corpo. E quando você tá com um problema psicológico, não vou procurar o psicólogo, o psiquiatra, porque não tô louca. Meu, alguém tem que cuidar da sua cabeça, da sua mente. Mas voltando ao assunto da gravidez, eu demorei bastante pra contar que eu tava grávida. Quando eu comecei a contar, eu já tava chegando próximo dos 3 meses para algumas pessoas. E depois que passou os 3 meses, aí eu comecei a falar pros familiares e tudo mais, sabe? Medo de perder, eu não falava sobre nada. Meu marido doido pra falar pra todo mundo, porque de certa forma ele escondia, assim, que não queria mais, tava tudo tranquilo, mas eu acredito que mais por conta de me deixar em paz, assim, de eu não ficar preocupada, fica aquela cobrança toda em cima de mim. Mas ele falava que tava tranquilo. Mas o menino ficou feliz pra caramba quando descobriu que eu tava grávida e ele queria contar pro mundo inteiro. E todo mundo tinha que saber. Dá uma segurada aí, vamos esperar uns 3 meses pra ter mais garantias e depois a gente. Mas vocês não sabem, eu ia fazer todos os exames surtando e eu pensava, vai dar alterado, exame de sangue, exame cardíaco. Eu chegava lá, o exame tudo normal, tudo dentro da normalidade. O coração pra mim era o problema. E agora, sabe? Vai acontecer alguma coisa. Cheguei pra fazer os exames, todos que o médico pediu. Tá tudo dentro da normalidade, segundo pelo grau leve do problema que eu tenho, na válvula mitral. Mas tá tudo dentro dos conformes. E eu saía desacreditada. Tipo, o quê? Como assim? Tá tudo bem? Deus falou comigo através de várias pessoas que é plano dele, que ele ia cuidar e ele tá cuidando, poxa. Mas a mente humana é um ser terrível. Eu não sei se todo mundo aqui já teve uma experiência com Deus, mas eu sendo da Bleia, cara, eu sei que quando Deus quer mostrar alguma coisa pra você, mostrar que ele tá no controle, ou te fazer aceitar alguma situação, ele usa as estratégias dele, né? Não a nossa. Então, o que aconteceu? Deus vendo que eu tava com essa resistência de aceitar a gravidez com medo e tudo mais, e não querendo que fosse real. Poxa, aí Deus permitiu um susto enorme em mim o dia que eu descobri o sexo do neném, que era uma menininha. E aí eu fiquei desesperada, porque, tipo, pareceu muito mais real aquilo do que eu tava levando, sabe? Achando que era. Falei, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, não tá acontecendo a gravidez, a barriguinha ali crescendo, sentindo sintomas, mas não, eu não tô grávida, né? Eu já tive gravidez psicológica e talvez pode ser outra gravidez psicológica, eu tive gravidez psicológica por conta do luto, sabe? Quando eu perdi. E sim, só abrindo o adendo, eu tive gravidez psicológica já quando os meus avós faleceram. Os meus avós eram assim a base de tudo. Eles que me criaram e criaram os meus irmãos quando os meus pais se separaram. Então, assim, a referência que eu tenho de pai e de mãe eram com os meus avós. E é só isso. Então, quando eles faleceram coisa de 15 dias de diferença um do outro. A minha avó tinha câncer terminal, aí ela morreu. E, não deu 2 semanas, o meu avô pegou e morreu também, sabe? Eles não faziam nada separados, era tudo junto. Então aquilo foi um baque tão grande pra mim que depois eu fui entender com a terapia e tudo mais que o meu cérebro, ele tentou recriar algo para poder suprir ali a necessidade, a falta que o meu avô, no caso, estava fazendo para minha vida. E aí permitiu uma gravidez psicológica, que, poxa, eu jurava que era real, era muito real. E nessa época, poxa, foi difícil demais aceitar que eu não estava grávida e que era tudo uma invenção, sabe? Passei pelo ginecologista e o ginecologista falou pra mim, não, você não tá grávida, você não tá grávida.
Passei depois por outro médico, porque eu não acreditei no ginecologista. E a médica falou: você não tá grávida, você vai precisar passar por um psiquiatra. Você já passou por psiquiatra? Você não tá grávida, você tá precisando de um apoio porque você. É um luto, isso é um luto, tá? Você perdeu seus avós há pouco tempo e é isso, tá? Você não tá grávida. Meu, eu briguei com o médico, os dois médicos, porque eu não tava acreditando, mas eu tava sofrendo com aquilo, sabe? Então, na minha mente era assim: poxa, mais uma coisa em que eu dedico amor e como foi muito difícil passar por isso e depois me recuperar e voltar assim pra realidade, aí já estava tudo estabilizado, como eu comentei. Então, o que fazia mais sentido pra mim? Fingir que não era real e depois, se caso eu perdesse e acontecesse alguma coisa, poxa, eu não tinha despertado o sentimento por esse neném. Então, pra mim, não iria fazer muita diferença. O que era mais fácil, né? Eu aceitar que eu tava grávida, que era um propósito de Deus. E, poxa, eu posso sim ter uma vida normal, ter filhos e ter uma família e tá tudo certo. Mas aí, Jesus Christ foi lá e falou pra mim: não, você vai despertar sentimento por essa criança, sim, pode parar com essas coisas aí, com essa birra, você vai, foi o que eu coloquei. E teve um dia que eu achei que eu tava perdendo a nenê. E aí sim eu entendi: poxa, eu tenho que parar de fingir, porque eu amo ela sim, eu posso nunca ter visto ela, ainda não nasceu, mas tem um sentimento aqui por esse neném, e eu tenho que aceitar ele sim, porque a minha vida já não faz muito sentido sem ele não, eu já acostumei com ele aqui. E foi um dia que eu passei muito nervoso, eu tinha algumas coisas para fazer em casa, e eu me esforcei muito, e eu comecei a sentir como se eu fosse perder o neném. Inclusive eu tive um pequeno sangramento, sabe? E aí a ficha caiu. Meu, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que colocar a minha cabeça no lugar, que eu quero sim essa criança. Apesar de eu achar que eu não levo nenhum jeito pra maternidade, pra ser mãe, pra cuidar de uma criança, eu não sei nem o que eu posso fazer com a criança, eu ficar sozinha, eu fico com a minha sobrinha, eu ficava com ela quando ela era criança e eu ficava desesperada, meu Deus do céu, e só lembrava, ainda bem que daqui a pouco eu tenho pra quem entregar, os pais vão vir buscar, e eu não sabia como lidar com criança, entendeu? Eu não tive esse cuidado na infância, eu não tive essa convivência legal com outras crianças, assim, então, pra mim isso é muito estranho ainda. Embora outras pessoas já chegam em mim e falam: não, que você é uma boa mãe, que eu não tenho noção disso, mas eu me dou super bem com criança, ensinando e tudo mais. Cara, dá um medo, sabe? Um medo bem grande. Mas, meu, se Deus colocou o neném aqui, eu sei que ele vai me fazer dar conta do recado, eu e o China. E, meu, Melissa tá vindo aí e a gente tá muito feliz e foi muito bom dividir isso com gente, de coração, eu peço para que vocês, assim, sempre que forem fazer uma oração, apresente a mim, apresente a neném, o China, a nossa casa, para que Deus dê graça e sabedoria, para que a gente possa criar essa criança no caminho do bem, que ela possa ser um ser humano legal, sabe? A essa altura do campeonato eu realmente não esperava ter filhos, ser mãe, ter responsabilidade sobre um serzinho tão indefeso, mas Deus permitiu, Deus quis que eu gerasse, e eu acredito que Ele vai ajudar a gente